Simulado 219 de legislação de trânsito, para você que nos acompanha aqui no canal, você que está estudando para fazer alguma prova na área de trânsito, está no lugar certo, são sempre 3 questõezinhas por vídeo e vamos lá para a primeira das questões, que é a questão de número 219. Questão número 219 é a seguinte, ó, fica proibida a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento, salvo se instalado na parte dianteira, possuir mecanismo automático que o torne inoperante ou comute para a função de informações de auxílio à orientação do condutor, independentemente da vontade do condutor ou dos passageiros, quando o veículo estiver em movimento ou se for instalado de forma que somente os passageiros do banco traseiro possam visualizar as imagens. Olha, aqui é o seguinte, né? Essa informação você vai encontrar nessa resolução aqui, ó, 242 de 2007 do CONTRAN. Resolução bem antiga, né, ainda em vigor, e que ela trata exatamente dessa questão de equipamentos reprodutores de imagem para fim de entretenimento. O pessoal costuma chamar de a resolução do DVD, né, que é comum o pessoal... Antigamente, na época dessa resolução, era bem comum instalar nos veículos, né, era um negócio bem bacana. Você colocava ali o DVD, ficava aparecendo a imagem na telinha bem pequenininha, não dá para ver nada, mas é legal, né? Então, é proibido você colocar na frente, por uma razão mais do que óbvia, né? O condutor naturalmente vai ter uma distração. Ah, mas existem tantas outras distrações. Sim, tem. Mas você podendo evitar, melhor, né? Você vai concentrar ainda mais a atenção no trânsito, que é o que importa naquele momento. Por isso que não pode... instalar, a não ser que seja nessa situação, veja, ligou o veículo ali, está em movimento, então não aparece reprodução de imagem para fim de entretenimento, mas poderia aparecer de repente informações sobre o veículo, mapa, né, beleza, ou fica no banco de trás, né, como às vezes ter no encosto de cabeça do banco da frente para aparecer ali para quem está no banco de trás, né? Eu já viajei também em transporte coletivo, né, uma van, eu lembro que logo depois da primeira fileira de cadeira, né, que é onde está o condutor, era uma tela bem bacana, né, que todo mundo que estava atrás conseguia assistir, tá certo? Então, a afirmativa do jeito que está aqui, ela é correta. Lembrando que o desrespeito vai caracterizar a infração grave, 5 pontos, multa de R$ 195,23, e retenção do veículo, né? Artigo 230, inciso 12, por conduzir veículo com equipamento acessório proibido. Beleza? Então tá aí. Primeira das questões, a questão tá correta. Bora lá para a segunda das questões desse vídeo, que é a questão número 706, que é a seguinte, ó. O porte do documento de habilitação, será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Vejam só. Fazer um paralelo aqui só para você entender isso aqui. Nós temos lá no artigo 133 do CTB a obrigatoriedade do porte do chamado Certificado de Licenciamento Anual, que é o CRLV. Em 2016, essa lei aqui, ó, 13.281, que até então era a lei que mais tinha alterado o CTB de uma só vez, incluiu nesse artigo um parágrafo único e que passou a tratar da chamada dispensa do porte. Só que nesse caso era o porte do documento do veículo, ou seja, o porte do CRLV. Exatamente nessa condição que você está vendo aí, né, de você ter a possibilidade de o agente da autoridade de trânsito consultar o sistema informatizado do órgão para verificar se o veículo estava devidamente licenciado. Está licenciado? Beleza, velho. Então dispensa do porte. Não está licenciado? Aí vai para a caneta, né? Desculpa, não tem como consultar, vai para a caneta. Está licenciado? Vai também. É outra infração e não a do porte, né? Para você ter ideia, isso aqui é de 2016, essa lei é de maio de 2016 e ela entrou em vigor em novembro de 2016, viu? Bem antiga essa questão do documento do veículo. Já a questão do documento de habilitação, e a questão aqui ela está correta, é mais recente. Recente assim que eu digo, do que o documento do veículo, né? A questão do porte do documento de habilitação, ela consta lá no artigo 159 do CTB, né? Tá lá.
E esse artigo 159 ele foi alterado por essa lei aqui, ó, 14.071 de 2020, mas que entrou em vigor somente em 12 de abril de 2021. Dentre as várias mudanças, que aí a lei 14.071 de 2020 roubou o título ali da lei 13.281 de lei que mais alterou o código de uma só vez, ele incluiu o parágrafo 1º-A, que passou a prever essa questão de dispensa do porte do documento de habitação, da mesma forma, ou seja, foi abordado, não está portando documento, mas o agente consultor verificou que está tudo ok, beleza, dispensa o porte, não tem como consultar, vai para a caneta. A infração de não portar documento obrigatório, ela está prevista aqui, ó, no artigo 232 do CTB, ela é uma infração de natureza leve, com multa de R$ 88,38 e retenção do veículo até a apresentação do documento. Nem tem mais registro de pontuação por opção do legislador, conforme o artigo 259, parágrafo 4º do CTB, tá certo? Você pode dar uma conferida lá. E aí, quando a gente não dispõe de meios para consulta e o condutor não está portando documento, vai para a caneta aí nesse dispositivo legal. É o que eu costumo dizer hoje, né, considerando documentos em meio digital e tal. Cara, você levar essa canetada do artigo 232, você tem que fazer força, e muita. Porque imagina, tu tem que não estar com o teu documento de habilitação ou documento do veículo em meio físico, nem em meio digital, e ainda ter o azar de o agente não dispor de meios para consulta. Aí é que tu vai ser autuado por isso. Tem que fazer força ou não tem? Rapaz, o negócio é sério. Mas bora lá. Vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que é a questão número 707. A questão número 707 é a seguinte, ó. Usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos água ou detritos em infração de natureza grave, 5 pontos no prontuário, multa de R$ 195,23. Olha, que é o seguinte, essa é uma infração que está prevista aqui no artigo 171 do CTB. Só tem um porém, a infração é média. 4 pontos no prontuário e multa de R$ 130,16, o que torna essa questão errada. A afirmativa ela está errada em razão da natureza da infração. E aí sempre que tem questão sobre natureza da infração, o pessoal costuma me perguntar o seguinte: e aí, tem alguma dica, alguma coisa? Eu já falei isso em outros vídeos, mas vai que você está começando a assistir agora para você entender. Olha, tem alguns colegas da área que costumam dar algum tipo de dica nesse sentido, né? Ah, se for assim é gravíssimo, se for assim... Qual é o grande problema? É que ela não funciona para todos os casos, né? Não é uma fórmula matemática que você vai aplicar e vai obter um resultado correto em todos os casos. Não é. Na realidade, você vai ter ali um ou outro caso que realmente vai encaixar naquele macete, naquela dica. E assim, eu não vejo outra forma que não seja estudando, sinceramente, né? Aí qual é a dica que eu dou? Olha, começa a ler o capítulo 15, que é o capítulo de infrações. Vai primeiro naquelas infrações, entre aspas, mais comuns, que você costuma visualizar com mais frequência no dia a dia, cinto de segurança, avanço sinal, falta de habilitação, enfim. Aí depois você vai naquelas, quando já tiver gravado na sua mente, vai naquelas que são menos comuns, né? Equipamento obrigatório, infrações, né, relacionadas à habilitação, enfim. E por último, você vai naquelas que são bem menos comuns realmente, né? Mais raras de você identificar. E aí você começa a ir gravando. Digo isso porque foi a forma que eu encontrei de tentar fixar na mente essa natureza das infrações. Então seria a orientação que eu dou. É essa, beleza? E aí, acertou quantas? Ficou com dúvida? Concorda com algo ou discorda de algo? Fica à vontade, cara. Vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.